Oi, pessoas. Aqui, professora Nilza, para falar um pouco com vocês a respeito do dia 23 de abril, que é o Dia Mundial do Livro, uma data que foi instituída pela Unesco como uma forma de celebrar o livro, de incentivar a leitura e prestar homenagem aos autores e também lembrar a respeito dos direitos legais que esses escritores têm. Essa data foi escolhida porque é a data em que morreram alguns dos grandes nomes da literatura clássica. Miguel de Cervantes, Inca de la Vega e William Shakespeare morreram todos no dia 23 de abril de 1616. Então, para poder relembrar, discutir, reverenciar algumas dessas grandes obras, nós podemos também falar sobre outros grandes autores, tá? Safo, Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, Machado de Assis, um grande escritor brasileiro, Thomas Mann, James Joyce, foi poeta, Aldous Huxley, que fazia ficção científica, George Orwell, que escreveu o 1984, que é a obra que inspirou o Big Brother, Clarice Lispector, maravilhosa, Caio Fernando Abreu, enfim, todos os grandes autores. Olá pessoal, professor Jailson falando, como estão? Bom, na aula de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este 23 de abril, em que é comemorado o Dia Internacional do Livro, tá? A tradição dessa comemoração, ela remonta do século XX, tá? Em 95 foi instituído pela Unesco, o dia 23 de abril, como o Dia Internacional do Livro e dos Direitos do Autor, tá? No que se refere à Espanha, em todo o país tem várias atividades literárias, tá? E dois dos principais autores da literatura mundial, que nós vamos abordar aqui, Miguel de Cervantes e William Shakespeare, certo? Também, nesta data, se comemora o dia de San Jorge, São Jorge, tá? Que ele é padroeiro, por exemplo, da Alemanha, Aragão, que é uma região da Espanha, Bulgária, Catalunha, Etiópia, Geórgia, Grécia, Inglaterra, Líbano, Lituânia, os Países Baixos, Portugal, Eslovênia e México, tá? Também é tradicional neste dia você presentear com uma rosa. Quando você termina uma leitura, um evento, você presenteia com uma rosa a pessoa que você está apaixonado, pessoas queridas, tá? E além de rosa também as pessoas trocam livros. Então é assim um costume muito rico e muito celebrado. Neste ano, especificamente por causa do coronavírus, tá? Foi adiado a celebração do Dia Internacional do Livro, mas como a gente está tendo aula à distância, a gente aproveita essa oportunidade para refletir um pouquinho sobre a história do livro. William Shakespeare nasceu em 1564 em Stratford, na Inglaterra, e teoricamente foi também no dia 23 de abril. Ele morreu em 1616, nesse mesmo dia, mas a vida dele, na verdade, foi bastante envolta em mistérios. Existem diversas teorias, inclusive algumas dizem que o William Shakespeare era, na verdade, uma mulher e se escondia sob esse pseudônimo porque, na Idade Média, uma mulher escrevendo livros, escrevendo peças, seria um escândalo muito grande. Ela certamente seria queimada como bruxa. Então, não se sabe muita coisa, na verdade, a respeito da figura William Shakespeare. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre Miguel de Cervantes Saavedra, tá? Um dos mais conhecidos e mais famosos escritores da literatura mundial, tá? Ele é espanhol.
Ele nasceu provavelmente em 29 de setembro em 1547 no município espanhol de Alcalá de Henares, tá? Mas ele só vem ficar mundialmente conhecido com a publicação da novela de cavalaria El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, tá? Ele morre em 23 de abril de 1616. Vamos falar um pouquinho aqui, muito rapidamente, a respeito de Romeu e Julieta. Acredito que todos vocês já tenham visto algum filme a respeito ou já tenham ouvido falar, pelo menos. Romeu e Julieta é uma tragédia romântica que se passa na época da Idade Média, em que o amor romântico acontecia de uma maneira muito diferente da que nós estamos habituados hoje. Então, bastava um olhar, uma troca de olhares entre os personagens para que eles se apaixonassem e já se considerassem comprometidos. É uma coisa que hoje é difícil para a gente entender, mas era assim que acontecia no passado. E Romeu e Julieta acabaram se apaixonando, mas eles eram de famílias inimigas. Então, seu amor era proibido. Eles passam por muita coisa e, quando tentam realizar o sonho de ficar juntos, alguma coisa dá errada e, enfim, eu espero que vocês tenham a curiosidade de ver o final. Bom, agora eu vou falar sobre La Obra Maestra de Miguel de Cervantes, intitulada El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Ela é uma novela de cavalaria que tem 126 capítulos, está dividida em duas partes. A primeira parte ela foi lançada em 1605 e a segunda parte em 1615. Naquela época, todos os escritores estavam escrevendo novelas de cavalaria. Porém, Miguel de Cervantes, ele obteve destaque porque ele traz uma história totalmente inusitada através dos seus personagens. Por exemplo, o que se espera de um cavaleiro que seja forte, alto, jovem. E Alonso Quijano, o nosso Don Quixote, ele é exatamente o avesso disso tudo. Ele é velho, é magro, é fraco, e a sua amada, Dulcinea de Toboso, se espera que a uma amada seja jovem, bela, educada, e ela não é nada disso. Tá? Então, exatamente a história e a questão do humor é o que torna a história bastante interessante. Tá? Então, recomendo a leitura, a gente vai trabalhar mais nas próximas aulas. Essa obra que ela é divertidíssima e muito inteligente. Abraços.